Então, quando a gente está falando aqui dos critérios de avaliação, eu vou só terminar essa questão dos critérios de avaliação para a gente entender que o primeiro critério de avaliação vai ser conteúdo. E o conteúdo é a repetição, tá? Então, quando a gente fala que o primeiro critério de avaliação é conteúdo, a gente não está falando de marcadores de discurso. A gente não está falando de vocabulário avançado. A gente está falando de repetição de conteúdo. Quão bem você repetiu o conteúdo? Quão preciso você foi no seu conteúdo? Quão claro está o seu conteúdo? Aí a gente volta àquela questão, né? Se você faz boas anotações e repete exatamente o que foi dito, seu conteúdo vai estar claro. Não é? Porque você só repetiu o que o professor falou. Então, clareza de conteúdo, precisão do seu conteúdo, primeiro critério de avaliação. Aí a gente tem o segundo critério de avaliação, que a gente tem organização. Que é uma coisa que às vezes os alunos não dão tanta importância no início, mas é super importante, é o segundo critério de avaliação. Então, aqui quando a gente está falando de organização, a gente está falando de coisas como: quando o avaliador bate o olho na sua redação, ele sabe quantos parágrafos tem na sua redação? Ou seja, a gente não pode fazer um bolinho, né, um bloquinho de palavras e mandar. Não pode. Então, tem que fazer a separação, né? Tem que fazer a marcação. Então, o que eu posso fazer para deixar claro os meus parágrafos? Eu posso pular linha entre um parágrafo e outro. Eu posso dar recuo, né? Recuar, fazer ali o recuo antes do início da primeira frase de cada parágrafo. O que é importante é que o avaliador olhe e saiba de cara quantos parágrafos tem a sua redação. Essa redação tem 4 parágrafos. Ótimo. A sua redação integrada, ela vai ser organizada exatamente como o texto é organizado. Então, para a gente voltar à apresentação desse exercício, a gente tem o texto, saiu do texto, o texto vai sumir da tela, né? Acabou o tempo de leitura do texto, o texto some da tela. O texto sumiu da tela, vem o áudio, onde você vai ouvir a aula, o professor falando. Quando esse áudio acabar, vai começar o seu tempo de produção dessa redação. São 20 minutos. Quando começar o tempo dessa redação, como é que vai ficar a tela para você? A tela do computador vai ficar dividida assim. Do lado direito, a gente vai ter o espaço para você digitar a sua redação. Tem lá o contador de palavras, tá? Tem um cronômetro, o contador de palavras, tudo certinho. E do lado esquerdo, a gente tem o texto. Então, o texto, ele tá ali para você durante o tempo que você tá escrevendo a sua redação. E isso é mais uma coisa que mostra pra gente qual é o peso do texto na nossa redação, né? O peso do conteúdo do texto na nossa redação não pode ser muito, já que o texto tá ali pra gente. Então, não adianta sair copiando o texto todo, tá? Então, assim, o texto ele tá ali pra quê? Porque ele vai ajudar você a organizar o seu conteúdo, que é o segundo critério de avaliação. Então, a sua redação, ela é um espelho desse texto. Então, se o texto tem 4 parágrafos, a sua redação tem 4 parágrafos. Introdução, introdução. Ah, o primeiro parágrafo de desenvolvimento do autor, né? Que é o segundo parágrafo da redação. O professor falou sobre banana. Sobre o que é o meu segundo parágrafo? Banana. Terceiro parágrafo, o que o professor falou? Falou sobre abacaxi. O meu terceiro parágrafo, abacaxi. Quarto parágrafo, você vai ver que o texto não tem conclusão, porque essa redação não tem conclusão. Quarto parágrafo, o professor falou sobre o quê? O professor falou sobre pêssego. Meu quarto parágrafo, pêssego. Organização. A gente vai cair em outra questão aqui sobre organização já já. Qual é, então, o terceiro critério de avaliação? Language use. Que é a língua, né? O idioma. Que aí vai entrar spelling, né? Ortografia, vai entrar gramática. O que a gente precisa entender aqui é que essas coisas são de fato um problema e vão de fato impactar o seu score quando prejudica a clareza do seu conteúdo. Então, por exemplo, estou fazendo minha redação, cometi um erro de gramática, mas o avaliador consegue ler e entender a minha frase e não há perda de clareza de conteúdo. Vou perder ponto? Se foi um caso isolado, não. Tem um erro de gramática. Esse erro de gramática impediu o avaliador de entender a minha frase.
Ele ficou confuso, não entendeu o que eu quis dizer, porque o erro de gramática foi um problema ali. Vou perder ponto? Vai te prejudicar. Em quê? Clareza, conteúdo. E aí a gente vai pro language use. Então, o language use, ele vai ser o último, ele acaba impactando nos outros critérios de avaliação, né? No primeiro critério de avaliação, que é desenvolvimento e clareza de ideias. Porque se você tem vários problemas gramaticais, a clareza de ideias e o desenvolvimento fica comprometido. Mas ele não é o ponto que a gente deva se preocupar em eu vou botar marcador de discurso porque eu preciso muito ganhar ponto. Não no TOEFL ou IBT. Se a gente estivesse falando do IELTS, eu ia falar pra você, olha, vamos lá, marcador de discurso, vocabulário avançado, vamos cair dentro disso porque você precisa. Mas quando a gente tá falando do TOEFL ou IBT, essa não é a verdade.